Minuto, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024, e vamos abrir a nossa rodada semanal de entrevistas, recebendo nos estúdios CBN o deputado estadual Carlos Avalone. Deputado, muito boa tarde para o senhor. Agora, oficialmente, seja muito bem-vindo à CBN Cuiabá. Eu que agradeço, muito obrigado aí a vocês por essa oportunidade, a gente poder falar um pouco do Dante. Você disse que gostaria de ter conhecido melhor, né? E realmente era uma pessoa cativante, assim. Vai ser muito interessante esse bate-papo. A gente vai falar do Corrigir filme. já a informação, né? Eu falando aqui, emocionado, troquei. Amanhã, dia 6 de fevereiro, é aniversário do Dante. Isso. Esse ano faz, em março, faz 40 anos das Direta Já. Isso. Só para corrigir a informação. Tem um evento programado, a gente vai fazer um spoiler ao longo dessa entrevista e você já participa. Aliás, você tem uma boa história com Dante de Oliveira? Tem uma lembrança? Quer colocar aqui? Falar, Marcela, essa parte poderia ter entrado no filme? Manda aqui no nosso WhatsApp 99803-5580. Deputado, para começar, eu vou pedir para o senhor falar um pouco sobre essa iniciativa, esse registro, documentário tão importante dessa personalidade que faz parte da história política de Mato Grosso e do país. Fala um pouco do momento que deu esse insight, esse start, e nasce então a história do filme. Perfeito. Bom, esse start começa numa pescaria. Oi? Está vendo? Lá na Argentina, em Corrientes, pescando eu e João Edson. E eu aí, ainda candidato a deputado estadual, acho que uns 6 anos, né? 6 anos atrás, e aí surge a pescaria fantástica, tá pescando, né? Eu pegando um monte de dourado e ele não pegava. Né? Então, foi assim, eu que peguei os peixes. Um detalhe, nós estávamos em barco, não estávamos no mesmo barco diferente, um barco encostado no outro. Entendi. E aí, e lá, eu falei da importância que seria ter a história contada, não porque muita gente está contando a história do Dante, mas conta assim, eu fiz, por exemplo, eu fui responsável pelos incentivos fiscais, teve o programa Mato Grosso Hora de Investir, aí eu vou e conto a minha parte, aí parece que o protagonismo é meu, certo? Aí o outro conta a outra parte dele, então nós precisaríamos de um filme, de um livro, na época até começou como um livro, para que isso fosse, na verdade, mostrando o protagonismo do Dante, né? E o Dante, ele não foi só o homem das diretas, ele foi o cara que transformou Mato Grosso. E esse governo de 8 anos dele foi transformador, mas ele foi transformador na educação, porque ele democratizou a educação, ele criou um programa chamado Arara Azul, que ele alfabetizou as merendeiras, os guardas noturnos, que tinham muitos analfabetos. Então a preocupação social dele era muito forte. E ele implantou a democracia nas escolas. Aí ele pega a saúde, ele cria os consórcios, termina os hospitais regionais, quer dizer, ele pega na área de meio ambiente e ele introduz a questão da visão por satélite, da questão do meio ambiente. Na minha área ele faz os incentivos fiscais, o Mato Grosso é hora de investir. Quer dizer, em todas as áreas foram transformadores, além de pegar o Estado, que estava completamente endividado, inchado, e ele faz a privatização da SEMAT, a municipalização da SANEMAT, a liquidação do MEMAT, a liquidação de todos os grandes. Então a gente tinha essa necessidade, né? Eu queria fazer isso. E aí eu disse, se eu ganhar para deputado, eu vou colocar uma emenda. E aí o João Edson falou, vamos fazer juntos e tal, e tinha mais alguns amigos que eu gostaria que participou da época do governo, e acabou dando certo. E ele começou como um livro e terminou como um filme, tá? E agora nós resolvemos, eu entendo que tem que ser uma trilogia. Olha que coisa bonita, né? Uma trilogia, né? Que nem O Senhor dos Anéis. Tá? Então essa é a primeira Primavera de Dante, conta a história dele, do nascimento do Dante, até as diretas já. O segundo vai contar das diretas, passando pela primeira vitória dele como prefeito de Cuiabá, aí ele como ministro da Reforma Agrária, volta para prefeito de Cuiabá,
participa da eleição para deputado federal, é o mais votado do Brasil proporcionalmente e não elege porque não teve coeficiente. Aí volta prefeito de Cuiabá novamente. 1 ano e meio depois ele sai candidato a governador, vence as eleições. Esse é o segundo filme. E o terceiro filme é da posse dele até os 2 governos e até o falecimento dele, que acontece 4 anos após a posse do segundo governo, né? Então, assim, eu acho que isso vai dar uma clareza do tamanho da obra do Dante, né? E desse cara que transformou o Brasil com as diretas, transformou Cuiabá com obras fundamentais e transformou o estado de Mato Grosso. Eu acho que vocês precisam pescar mais vezes para nascer projeto. Grande ideia. Nós temos um amigo comum que gravou no celular, tem um videozinho. Tem a prova disso tudo lá. Isso, fazendo a promessa, tá? Olha. Eu falei, eu faço a campanha, você é eleito e você patrocina e a gente monta o livro, tá? E terminou. Como que foi essa curadoria para o Primavera de Dante que vai ser lançado amanhã? Como foi feita essa curadoria das pessoas que foram escolhidas para falar? Como que foi esse processo? Veja bem, a nossa ideia era o livro. Né? Até porque eu venho da academia, era escrever livro. Né? E aí tinha que ter uma equipe de pesquisa. Nós passamos pelo Nemate, porque qual é a base? A gente partiu do princípio. O Dante era um cara que, não vou nem dizer que ele não gostava de dinheiro, ele não lidava com dinheiro, era um cara que gostava das coisas públicas, para o povo, tá? Se fosse via o Nemate, esse livro ia ficar disponível, podia mandar para a escola. Quando nós fomos verificar a burocracia pública, nós teríamos que gastar 20 anos para fazer lá. Aí veio uma ideia, nós fomos buscar, vai estar amanhã aqui com a gente, o Paulo Traven, né? José Paulo da Mota Traven. Né? E ele falou, ele está muito mais atualizado do que nós, ele falou, olha, se vocês querem algo que seja popularizado, que tem que ser audiovisual. As pessoas não vão pegar um livro grosso e ler, faz um livro desse, vai dar um livro de 300 páginas, 400 páginas, as pessoas vão guardar na estante, tem que ser um audiovisual, né? Aí nós falamos, mas os recursos, acho que não dá para fazer essa... Né? Aí ele falou, a gente dá um jeito, porque é uma figura tão grande que as pessoas vão querer fazer. E realmente, acho que não tem documentário pelo valor que foi feito. Foi feito assim, todo mundo doando muito, né? E aí a questão da escolha, veja bem, é um período que muita gente que conviveu muito com ele, inclusive a Valone, não conhecia ele. Porque vai do nascimento dele, né? Por isso até o senhor não está nesse primeiro, deputado? Não estou. Na realidade, eu conheço Dante só no final. Eu vou conhecer Dante no final do segundo filme, olha lá, né? Porque eu conheci Dante em 93, pessoalmente. Você vai entrar no segundo por causa da prefeitura. Da prefeitura de Cuiabá, que eu fui secretário. Mas mais profundamente no terceiro filme. No terceiro. E aí, no caso, eu conheci ele desde 84, né? Então, assim, eu conheci ele no final do filme, quando o filme termina. Só que eu apareço mais no filme em função do processo histórico. E é uma das coisas que, assim, é gravado muitas pessoas. E esse foco e a nossa discussão lá no Prata, lá na Argentina, é justamente isso. Existem coisas escritas sobre o Dante, mas sobre o olhar do protagonismo de quem escreveu, de quem fez. E a ideia era trazer a questão do Dante. Então, mesmo nas entrevistas, tem muitas entrevistas que não aparece lá, aparece muito pequena, porque as pessoas resolveram contar o quanto elas foram importantes. E não era esse, e a gente não corta ninguém, não era esse o veio. Então, assim, a gente foi selecionando pessoas a partir de pessoas. Essa primeira parte foi muito importante, o Júlio Miller, o Guilherme Miller, né? Frederico, a Dona Maria, os parentes, a Yolanda, a Inês, o Armando. Esse pessoal foi importante, porque eles tinham que contar quem conviveu com eles, né? E aí o Aloísio, teve gente que estudou na escola com ele no São Gonçalo, brincou com ele, cresceu, foi para a juventude. Então a gente buscou essas pessoas, porque era a parte do filme que interessava nesse primeiro momento. Muitas pessoas que conviveram com ele, que esteve ali do lado dele, não entram nesse filme, porque entra com ele na vida pública já, né? Então tem essa questão da diferença. E entra ali 2 historiadores, né? Eu e o professor, esqueci o nome dele agora, meu Deus do céu. A gente entra ali no filme, que a gente fala até sentado lá narrando a história, para contar a história, para entrar a questão das falas, né? Então
ele teve essa questão desse enredo. Uma pergunta. Dante nasceu em 6 de fevereiro de 52, faleceu em 6 de julho de 2006. Ele nasceu onde em Cuiabá, professor? Eu não sei se tinha hospital geral já na época. Uma Ele pergunta. nasceu fala em casa. Fala nasceu em casa. No fala filme em ele casa. fala que Em nasceu em casa. Só que não foi com uma parteira, foi com uma médica. É isso, exatamente. Olha A isso. médica nasceu em casa. Importante a informação. Depois que Eu sei que você queria que encontrar fosse o no hospital Dante, geral. E daí você faz essa reunião, ia ficar esquisito. Não. Ai, de jeito nenhum. Queria saber. Vamos levantar essa informação. Onde ficava essa casa, esse bairro, essa região? Não, ele sempre morou ali na Isaac Povas, em foi ali frente mesmo. a Rashid Jaldi. Mas foi Olha, ali que eu não tenho certeza, mas tenho quase certeza que foi ali. Acho que foi ali, sim. Tá Foi assim. vendo? Engenheiro Dante, não? Engenheiro civil, formado no Fundão, no Rio de Janeiro. Mas Essa a parte maior conta bem na história também. Mas a maior obra dele foi a obra social, que ele construiu, uma obra estrutural, né, estruturante dentro desse campo, ele avançou bastante nisso. E tem muita gente que não entrou nesse filme, mas pelo que falou, entra nos próximos, tá? Tem bastante... Independente lá dos políticos, eu tenho certeza que os próprios opositores, que faz parte da política isso, né? Ao ver o filme vai se identificar muito. A história do Dante ela é muito rica, né? E ela é importante, porque eu não tenho, sinceramente, no período todo que eu vivi aqui no Mato Grosso, né? Que eu estou no Mato Grosso, né? Muita gente acha que eu sou até cuiabano, mas eu acho que eu já sou, né? Porque o sangue paulista que eu tinha, os mosquitos daqui chupou tudo. Agora eu sou cuiabano de chapa e cruz, né? E não tem um estadista igual ele, sabe? O Dante é só conhecendo para entender, né? Ele não tinha atração por dinheiro, vontade de ter dinheiro, vontade de ficar rico, vontade de... O sucesso dele não era o sucesso financeiro. O sucesso dele era a política, era o fazer, era o vencer, né? Ele, quando nós estávamos no segundo mandato e tal, ele sonhou com a presidência da República. E nós saímos viajando o Brasil inteiro, construindo uma candidatura a presidente da República. E fomos conversar com Fernando Henrique, com Covas, com Tasso Gereissati, na casa deles. E eu tive a oportunidade de ser um testemunho da história. Eu falo que a amizade que nós acabamos construindo junto, fez com que ele tivesse prazer em eu estar perto, sabe? E ele me convidou para muita coisa que às vezes não tinha nada a ver com a minha secretaria. Os primeiros 4 anos de governo eu fui secretário de turismo e estava construindo um projeto de turismo para o estado e tal. Mas ele me chamava para ir... Foi na prefeitura ou no governo? No governo. Esse na prefeitura foi o começo, né? O começo foi a Secretaria de Indústria e Comércio, porque ele me convida para criar a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura de Cuiabá, porque ele tinha o projeto de ser governador. Então ele falou, eu preciso de um empresário que não tenha vinculação política, não tenha filiação, não tenha nada, e que tenha uma boa inserção com os empresários. Eu era presidente do Sinduscom e vice-presidente da Federação das Indústrias. Então eu cumpri o papel de apresentar o Dante aos empresários, tirando a visão que tinha de esquerda muito, muito forte em cima dele, né? Que ele começou a vida, um filme mostra isso, participando dos movimentos sociais de ocupação dos bairros de Cuiabá. E ele participou do Santa Isabel, do Canjica, do negócio do Carumbé. Então ele foi para dentro, ele ia junto com as pessoas. Então essa é a forma que o Dante se colocou na política no início, né? Então ele queria mostrar que esse foi um momento da história, né? E aí no estado ele pede para mim criar a Secretaria de Turismo, que não existia. Então ele cria a Secretaria de Turismo e eu sou o primeiro secretário de Turismo. No segundo que eu peguei um protagonismo maior, porque aí o governo, o estado já estava arredondado, já tinha feito a Casa Arrumada, né, que foi o slogan do segundo governo, Casa Arrumada, a hora da virada. E aí ele me escolhe para ser o secretário de Indústria e Comércio, colocando na Secretaria de Indústria e Comércio o protagonismo de começar o desenvolvimento do estado. Tem energia, criamos a infraestrutura, trouxe a ferrovia, trouxe o gasoduto. Agora vamos, Manso, inaugurou Manso, agora vamos vender o estado num bom sentido. E nós fizemos 70 inserções no Brasil, em quase todas as capitais, em várias cidades, polos do Brasil, e depois ele era audacioso o suficiente para falar, agora vamos para o mundo. E aí nós fomos para 25 países. Né? Eu lembro que o primeiro Mato Grosso era investir no exterior. Eu falei, mas Dante, como que eu vou organizar um? Ele falou, vai lá
no Itamaraty, tem um cara que é de Cuiabá, que é embaixador. Aliás, ele foi caçado na Revolução, depois foi reintegrado, e hoje ele está, se não me engano, em Chicago. Aí vou eu para Brasília, vou lá do Itamaraty, localizo o embaixador. O embaixador estava em Chicago, que era um ponto estratégico, né? E nós juntos organizamos uma ida para lá. Quando nós organizamos isso, eu acabei levando uma delegação aqui de uns 30 empresários locais, cada um pagando a sua conta, mas empolgados com o que o Dante estava fazendo. Nós organizamos lá 500 empresários americanos numa sala, num auditório, para ouvir o Dante de Oliveira e ele falando, e aí ele foi em todas as indústrias fabricantes de máquinas agrícolas, John Deere, Massey Ferguson, Case e tal, e nós visitando tudo aquilo, e lá é um centro das maiores ONGs do mundo, tem sede em Chicago. E aí o Dante fala, olha, vocês querem preservar? Vocês querem que nós preservemos? Então vamos fazer uma parceria. Eu estou criando o Parque Ricardo Franco, que foi ele que criou, só que eu preciso cuidar dele. E eu não tenho dinheiro para cuidar. Então vamos criar uma moeda. E aí ele começou com as ideias e a gente, hoje isso está funcionando, né? Não tinha ainda a discussão do carbono, estava começando a discussão do carbono, da descarbonização, e aí ele começa com essas conversas. Então assim, ele era avançado. Aí a gente está um dia ele me liga, fala, vamos para Houston, nos Estados Unidos. Eu falei, Houston? Ele falou assim, eu vou trazer o gasoduto para Cuiabá. Fernando Henrique está trazendo da Bolívia até Mato Grosso do Sul, São Paulo, vai até o Rio Grande do Sul, e ele não quer trazer para Cuiabá. Ele não vai trazer, eu vou. Nós vamos lá em Houston, conseguir um contato lá com a Enro. Aí vou eu junto, que não tinha nada a ver com a história. Vou lá junto, participo de todas as conversas e tal, para trazer o gasoduto aqui para Mato Grosso, e dá certo. Ele tinha isso, ele sonhava, todo mundo falava louco, e a loucura acontecia. Aí ele realizava, né? Aí um dia ele fala, Alano, vamos lá, vamos falar com o Covas. Eu tenho que terminar essa ponte que liga Mato Grosso do Sul a São Paulo. A gente pega um avião, vai para lá, chega lá, o Covas nos recebe. E ele, Covas, termina essa obra. Por que você não termina a obra? Aí ele falou assim, eu já coloquei o dinheiro, que o problema está lá com o seu amigo Serra, que é o ministro do Planejamento, porque ele não colocou o recurso do governo federal. E o que você tem de ver com o Mato Grosso do Sul, com São Paulo, Dante? Eles chamavam o Dante de mosquito elétrico. Fernando Henrique, Serra, Covas, tratavam o Dante como se fosse um irmão mais novo, sabe? Elétrico. Ele tinha essa característica. Hiperativo. Ele acordava 4h30 da manhã, ele já estava ligando para mim, para outros secretários. A gente já tinha que andar, eu andava de bicicleta com ele, caminhava na Mãe Bonifácia, desde 5h da manhã até a hora que vai trabalhar e tal. E chega lá, aí o Covas fala isso, ele fala, então, Covas, então empresta o seu, liga aí pro Serra, marca para mim. Aí o Covas liga pro ministro Serra do Planejamento, marca com ele. Aí ele fala assim, bom, agora para ir para lá não vai dar tempo, você marcou para amanhã cedo, já é 5h da tarde, agora você empresta o jato aqui do governo de São Paulo para me levar. E aí, quem que era o vice-governador? Geraldo Alckmin. E aí ele fala assim, bom, vou ter que mandar o Geraldo com você, né? Porque como que eu vou mandar o jato levar você lá? O Geraldo vai ter que arrumar uma pauta lá em São Paulo. Aí vai. Aí entra porque depois da uma certa amizade que eu tenho com o Alckmin, porque aí entra no jato, o Dante deita e dorme, né? Porque é cansado, dormia pouco e tal, e eu fico com o vice-governador 2 horas até Brasília, depois fomos até não sei aonde, e as conversas fluíam. Então, assim, eu acabei tendo uma oportunidade que é única, né? De presenciar e participar de todos esses grandes eventos que aconteceram naquele período e ser eu me considero uma testemunha da história, né? É bem claramente isso, né? Sem o protagonismo, porque o protagonismo com certeza era dele, né? Então, assim, imagina como que você fica participando de tudo isso. Então, era uma pessoa assim que ele era entusiasmado e nos entusiasmava. Você não tinha como trabalhar com Dante sem estar 24 horas pensando. Ele era um cobrador nato, mas sabia cobrar. Ele te punha dentro da história. Ele vinha assim, sentava e falava, olha, precisamos discutir esse tema. Qual que é a sua opinião? Sua opinião, sua opinião. Você se sentiu o máximo, porque você deu opinião para um assunto importante e tal. Depois ele juntava tudo, pegava a parte melhor, construía. Aí você fala, pô, mas nós demos essa ideia para ele. Foi nós que demos essa ideia para ele, porque parecia. E você fazia parte dela. Então, assim,
foi momentos muito importantíssimos, né? Foram 12 anos, 13 anos da minha vida que eu vivi coisas assim fantásticas, né? Que marcaram a minha história e uma pessoa dessa não pode ficar sem um registro que começa com a primeira da trilogia, que é a Primavera de Dante, mas tem várias histórias desse tipo que são fantásticas. E o Dante tinha uma questão que não é só na política, não. Eu não vi isso, por mais que a gente tente, é muito difícil. Que, primeiro, ele é muito grande. Eu não sou tão pequeno, sou tamanho médio, eu e a Valona são tamanho médio, mas quando a gente encostava perto dele, ele era grande, né? A capacidade que ele tinha de ouvir e a gente sair satisfeito. Porque tem muita gente que para escutar a gente, né? Aí termina, a pessoa sai. Não, ele conseguia uma palavra, uma frase, tá? Que a pessoa saía satisfeita de saber que ele tinha sido ouvido. E assim, não era uma técnica, era o jeito dele, a sensibilidade. E aí entra um dado muito interessante. Não importa a idade e nem a condição financeira. Ele tinha aquele mesmo padrão de tratamento ali. Aliás, se tivesse muito poder, ele tinha umas formas de brincar que era até bastante pesada, né? Mas para vocês, as mulheres que são mais novas, né? Sempre novas, né? O Dante... Ele começou a lei de responsabilidade fiscal em Mato Grosso antes do Fernando Henrique fazer do Brasil. Quer dizer, ele foi protagonista. A equipe nossa econômica, liderada por Walter Albano, e que fez um livro e conta essa história muito bem contada, quer dizer assim, participou da concepção da lei de responsabilidade fiscal começada em Mato Grosso, porque ele já começou a fazer a lei de responsabilidade fiscal aqui antes de existir a lei nacional. Então, assim, o trabalho nessa área de reconstrução do Estado foi uma coisa assim impressionante, impressionante. Mas isso foi muito doído. O Dante toma posse no primeiro governo, 6 meses depois ele entra numa depressão profunda, profunda. A Thelma leva ele para os Andes, ele sai em barcos navegando pelos Andes, tá, para acalmar, que assume o Márcio Lacerda para segurar, para não dar impeachment. E 1 mês depois, ele volta rejuvenescido, né, sem depressão nenhuma, assume de volta o governo, faz mudanças impressionantes e aí faz tudo isso que eu falei para você. Ele demitiu aqui 40% da força de trabalho do Estado. Você imagina o que é isso? 40%, tinha 44 mil funcionários, ele demitiu 18 mil. Nós vimos no cinema toda segunda-feira, quando era possível, e quase sempre era, no cinema à noite, no shopping Goiabeiras. Teve um período que nós tínhamos que entrar com a luz apagada, que era uma vaia só. Você imagina um cara popular que nem o Dante, ser vaiado na cidade dele e tal, e ele não deixava de sair. Ele fazia todos os enfrentamentos, ouvia as pessoas, as agressões, e ele participava exatamente de tudo, até conseguir com que o Estado mostrasse, e aí vem o segundo momento. Deputado, pausa para o repórter CBN, daqui a pouco a gente continua. Segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024, para abrir a nossa rodada semanal de entrevistas, estamos recebendo o deputado estadual Carlos Avalone em pauta. Por hora, porque depois a gente vai puxar a língua dele, porque a gente não aguenta, não é, professor? Mas o assunto principal dessa tarde é Primavera de Dante, esse filme que estreia amanhã, e a gente quer demais que você prestigie, que você use as suas redes sociais, somos todos influenciadores para falar. É daqui, feito aqui na nossa terra, ele que tem uma história fantástica, protagonista. A gente tem já ouvinte pedindo, Marcela, conta aí a história das diretas já, né? A emenda, a iniciativa, o protagonismo, a gente vai chegar nessa pauta também. Mas antes, deputado e professor, vocês que conviveram com Dante, a gente quer ouvir boas histórias também. Aqui nos bastidores, o senhor já lançou uma aqui para o deputado. Isso. Eu vou contar o deputado já conta a dele. Tem uma questão fantástica. Ele estava no segundo governo, não sei se era o início do último ano ou no terceiro ano do governo, já do segundo governo dele. Eu recebi uma ligação que ele gostaria de falar comigo. Não foi ele que ligou, foi a secretária dele que deu a ligação, né? E quando? Não, domingo na parte da manhã, antes do almoço, né? Só que não disse aonde. Eu falei, aonde? Eu te ligo e te aviso. Quando chegou no domingo, realmente ela ligou, falou, olha, ele tá ali no ginásio, ele foi lá pro ginásio da lixeira, que tá uma bagunça lá, tá? Ele quer olhar que dá uma reformar, né? Imagina, ele já com todos os cargos possíveis.
Eu cheguei ali na lixeira, tava o pessoal que mora ali em volta dele, ele sentado no chão, com um pedaço de pau, fazendo desenho no chão do que ele ia fazer ali. É o governador. Quando eu falo sentado no chão, literalmente, era uma espécie de uma pedra, assim, um pedaço de concreto, ele sentado ali, a população em volta, né? Criança, até ele conversando com todo mundo, desenhando no chão, né? Hoje a gente não imagina um governador fazendo um papel desse. Essa sensibilidade, essa humildade do Dante, era um cara muito tranquilo, né? Ele se sentia muito bem perto do povo dos bairros e tal. Várias vezes ele saía do palácio, 5h30 da tarde, 6 horas, ligava, falava para mim e para outros secretários também, falou, vamos lá no Três Barras, vamos lá no bar do seu Bugre, estou chutando um nome, vamos tomar uma pinha de Fregoso e bater um papo com a população. Aí ele lá abria, tirava a gravata, sentava no bar, ficava lá 2 horas, 1 hora, e o povo vinha e reclamava e falava e lembrava do passado. Não era nem tanta reclamação. As pessoas se sentiam, ninguém nunca chamou de governador e tal, era Dante. Sabe, outro dia eu estava até viajando agora esse final de semana e todo mundo falou, um chamando eu de doutor e outro de seu deputado, senhor. Eu falei, cara, meu prazer seria se você falasse Avalone, Carlos e tal. Querendo lembrar disso, porque as pessoas se sentiam próximas dele. Ele tinha essa diferença. Né? Falta isso na política atual? Muito. A população sente falta disso. Um distanciamento. Muito. O distanciamento é muito grande. O cara olha aquele cara na televisão. Sabe? Nunca vou chegar perto desse cara. O Dante não. Todo mundo olhar e falar, esse é o Dante. Todo mundo tem uma história. Você pediu para as pessoas mandarem história. Pedir. Provavelmente você vai se surpreender com a quantidade. Quantas pessoas que eu encontro e o cara fala para mim assim, 1 semana antes do Dante morrer, ele teve aqui em casa. E não é que ele está mentindo, é verdade, teve. Não 1 semana. Às vezes foi 6 meses, mas já faz 18 anos. Parecia que logo em seguida o Dante morreu, né? Mas o Dante estava em campanha. E o Dante, a forma de fazer campanha dele é ir nas pessoas, nessas lideranças. Tanto é que amanhã vai ter muitos comunitários. Metade de quem vai estar lá amanhã, 300, 400 pessoas, é dos bairros de Cuiabá. São pessoas simples, que estão ligando porque falaram, eu quero ir lá. Uns porque ainda estão vivos, tem vários que já morreram, mas e outros que é filho. Me contavam do Dante, eu era pequeno, eu tenho uma foto do Dante, meu pai tem uma foto do Dante comigo no colo, as coisas, e os caras estão indo lá. Essas coisas é que a gente sente falta, por causa dessa forma que o Dante tinha. Então ele me cutucou para me contar um fato. Segurança tem sempre problema, né? Naquela época também era diferente. Nós tínhamos muitas, você abria os jornais, e os jornais estavam lá, 17 assassinatos no final de semana. E você olhava e era roubo de carro, roubo de não sei o quê, droga, e um monte de coisa. Já tinha naquela época, né? Nós estamos falando de 20 e poucos anos atrás, 25. E aí o Dante um dia falou assim, olha, nós vamos ter que fazer alguma coisa com a questão de segurança. Todo o governo para Chapada. Sexta, sábado e domingo, discutindo segurança pública. E eu fui. Secretário de Indústria e Comércio. Incomodado, fui. Falei, o que eu vou discutir segurança? Chego lá para discutir segurança pública. Passo o primeiro dia, cada um falando, tal, e eu, novo, né, audacioso, cheguei, governador, o senhor não pode me deixar voltar para Cuiabá? Tem empresário chegando, eu tenho que receber e tal, e eu estou aqui e tal. Ele parou, olhou para mim e falou, então você acha que a segurança pública, o problema é do governador, é do secretário de segurança, da Polícia Militar, da Polícia Civil? Pois se você soubesse que se você estivesse fazendo o seu trabalho direito, se você estivesse gerando os empregos que nós estamos precisando, se esses jovens todos aí que estão na rua, se eles tivessem um emprego para fazer, você sabe que nós teríamos um problema menor de segurança? Então fica aqui, participa aqui e tal. E eu fiquei quieto. De lá saiu a Polícia Comunitária, né, que até hoje é um fenômeno aqui, foi exemplo para o resto do Brasil. Aí. Hoje tem Polícia Comunitária em quase todo o Brasil e tal. E quando eu volto, né, aprendendo a lição, né, eu crio 2 programas importantes, que eram o Jovem Empreendedor e Mulher Empreendedora. Porque aí eu fui ver, sabe, tanto jovem que está fora do negócio, vamos ver. Eu tinha um grupo de professores da Universidade Federal que me assessorava, alguns me assessoram até hoje, e 30 anos depois eles estão comigo ainda. E eles fizeram um levantamento. Então, o desemprego era absurdo, de 18 a 24 anos, e era onde os jovens morriam. Você abria aquele jornal que eu falei, 17 jovens eram negros, a maioria, e jovens entre esse período. Então eu crio o Jovem Empreendedor para atender isso. E o resto, mulheres que os maridos
separaram, saíram, largaram, e os jovens ficam com as mães. As crianças ficam com as mães, não com os pais. E as mulheres estavam desempregadas e os jovens desempregados. Aí nós criamos Mulher Empreendedora, que foi um projeto que eu fiz junto com o Telmo, na área social e tal. Então, daquela reunião, sai mudança para o governo inteiro, em todas as áreas. Então, olha a visão e a forma como ele tratava o governo e como ele construía as políticas públicas. Então, ele era um construtor de políticas públicas. A solução vem de um entendimento. Então, isso ele fez. São N exemplos desses para ser dado e para ver. Então, por isso, aquela vontade, né, como a gente costuma dizer, aquele tesão de trabalhar com ele era muito grande, porque ele fazia você se sentir parte de tudo. Entendeu? E ele tinha uma capacidade de botar as pessoas para brigar também, que era uma coisa fantástica. Né? Eu não estive dentro do governo, fora, de vez em quando ele ligava, queria conversar, opinião sobre alguma coisa. A gente dava opinião, ele... tá bom. Depois marcava uma reunião. Normalmente com quem tinha dado opinião completamente contrária. Ele gostava de fazer isso. Para fazer o debate. É. Ele gostava do debate. Do debate saíam as soluções e tal. E muita gente ficava assim meio com cuidado, né? Não ia falar. Não, mas você falou aquilo, assim, que é diferente do que você está pensando. O que você acha? Ou seja, ele botava para brigar, não queria saber. Né? E ele tinha essa coisa, quando eu falo brigar no bom sentido, nessa briga que tem hoje, né? Ninguém, na realidade, ia ver de fato perto dele, né? Porque ele tinha essa autoridade, ele impunha essa autoridade de segurar. Agora, o que eu sonho ainda, né? Em relação ao Dante de fazer, né? Eu já propus isso ao Instituto Dante de Oliveira, que é comandado pela família, né? Pela Yolanda, pelo Leonardo hoje. E eles já concordaram, nós já vamos trabalhar isso agora. É criar um memorial das diretas, um memorial Dante de Oliveira. Quer dizer, quando você vai no mundo, o cara paga ingresso para entrar, para conhecer a história do negócio. Você vai lá e tem aquela história, Aqui nós temos o cara que foi o responsável pela redemocratização do Brasil, tá? Em Cuiabá, é cuiabano, e nós não temos nada disso. Nós temos nomes. A Assembleia é Dante de Oliveira. Né? Mas falta, a Avenida dos Trabalhadores é Dante de Oliveira. Você tem nome, mas falta obra, falta uma questão. Tá? E aonde eu vou perguntar para vocês, eu não sei, né? Porque são novas, né? Mas assim, aonde você vai em Cuiabá, que você parece que vira uma volta assim e você vê o Dante. Você tem a impressão que vai encontrar o Dante. Esse lugar é o Parque Mãe Bonifácio. Você vai no Parque Mãe Bonifácio, que ele criou, e ele andava lá, nós andávamos lá todo dia de manhã. Da manhã encontrava ele. 5h30 da manhã, 6 horas estava lá. Ficava 1 hora caminhando lá, dando volta, e todo mundo, Dante, o governador lá, essa era natural, a coisa todo dia. E lá é o lugar que tem, lá tem uma área central, que hoje está a polícia ambiental, né, que está pronta. Ali tinha que ser o memorial do Dante Oliveira, o memorial das diretas. Na frente tem uma rótula grande, assim, uma rótula não, porque é dentro do parque, né, um redondo, né? Um pátio, que caberia ali 4, 5 estátuas grandes de Ulisses Guimarães, Dante Oliveira, Tancredo Neves, Teotônio Vilela, as figuras maiores das diretas. Você entendeu? E lá dentro uma coisa interativa, como é o Museu da Manhã, lá no Rio de Janeiro, que você entra e então assim, quer dizer, assim, já vai acontecer agora, nos 40 anos das diretas, uma iniciativa do Instituto Dante de Oliveira, e o governador apoiando. Quero parabenizar o governo do estado que está dando todo o apoio. Vai haver um show com a Elba Ramalho no dia 14 de março, no Centro de Eventos Pantanal, e um segundo projeto com a Secretaria de Educação, onde nós vamos ter um ônibus itinerante com a história do Dante, contando a história das diretas, a história do Dante, mas assim, vai ter ele em pé, como que chama isso? Online? Não. Holográfico. Holográfico. E você vai falar com ele e ele vai te responder. Então as crianças vão falar com ele, vão fazer pergunta e ele vai responder a pergunta. Não sei como que vão fazer isso. Olha, né? Estilo Vingador. Mas assim, então vai ser muito legal. Esse projeto já está bem encaminhado. O Leonardo já me passou isso. E esse show da Elba, que nós vamos tentar trazer a Fafá de Belém, porque foi a que cantou o hino e tal, do Brasil, ficou eternizada com isso. Vamos trazer a Cristiane Torlone, que participou do processo, né? É que muita gente já morreu, né? Então a gente tem que trazer
mas muitas pessoas ainda estão aí, vão vir. Mas assim, vai ter um túnel de entrada e as pessoas vão passar por dentro desse túnel lá dentro essa é a intenção, né? Uhum. E lá dentro vai estar dentro desse túnel vai estar toda a história das diretas, também em tipo orográfico, com imagens e tal. E aí você sai no negócio do show. Então a intenção é fazer coisas bacanas, né? Para realmente mostrar a dimensão que Dante de Oliveira tem para o Brasil e para o estado do Mato Grosso. O estado vai começar a fazer, e precisava de um tempo, porque as inimizades da política tem que dar uma distância para ele virar o Dante que ele é hoje, né? Então, assim, não tem mais nada essa discussão, tempo, nada né? como tempo. Então agora, graças a Deus, eu era um dos mais novos da equipe dele, né? Então eu posso estar ajudando ainda, participando. Tem muita gente viva, muito aí, pessoas fantásticas aí, como os que falaram, os Miller, o Frederico, o Guilherme, o Júlio Miller. Tem o Maurício Magalhães, que eu estou tentando levar ele hoje, que ele não está saindo tanto, mas eu queria que ele fosse lá para ver. O Maurício foi uma figuraça, um amigão do Dante, e que vai ficar muito feliz de participar disso, né? E vários outros, né, que estão sendo convidados para ver os conselheiros do Tribunal de Contas que ele indicou lá para o Tribunal de Contas, Antônio Joaquim, Walter Albano, Novelli. Quer dizer, são os próprios Sérgio Ricardo, que tem uma história bacana com o Dante, com o negócio do gás, com uma série de coisas. Uma vez ele saiu, o Dante queria divulgar o gás, né? E o Sérgio Ricardo defendia a questão do gás nos carros. Sim. Aí um dia o Dante falou assim, quer saber de uma coisa? Vou ligar para o Sérgio Ricardo, esse povo não está entendendo o gás que eu quero trazer para cá, está pensando que é só para... É para os carros também. Aí ele falou assim, pegou o Sérgio Ricardo, falou, Sérgio Ricardo, você tem um carro a gás, não tem? Tem. Vamos dar uma volta em Cuiabá, você vai filmar. O Sérgio ficou doido. Ou foi ideia do Sérgio e chamou o Dante. Mas eu sei que essa imagem ficou famosa. O Dante passeando com o carro e o Sérgio Ricardo falando e ele contando a história e falando. Então, assim, tem muita gente ainda, né, que participou de tudo isso, né, e que se estiver lá amanhã, e eu acho que estarão, será muito importante. Qual horário amanhã, né? Tem gente aqui... 19 horas, lá no Teatro Zumira Canavarros, né? E nós vamos estar lá recebendo todo mundo e eu vou fazer 3 homenagens lá, né? Não vai ser só até porque seria muito rápido, né? 36 minutos e tal. Lá deve durar tudo entre a projeção do filme, que vai dar uns 40 minutos o filme, mais as homenagens. Nós estamos homenageando, nós criamos a Comenda Dante de Oliveira na Assembleia. Não fui eu que criei, a Assembleia que criou já há algum tempo. E nós vamos dar ao Leonelli, Domingos Leonelli, que era deputado federal na época, e a Litz da Mata, que era deputado federal, depois foi senadora, 2 baianos, e os 2 deputados federais, junto com o Dante, ajudaram a pegar assinaturas para a emenda das diretas. Tinha um lugar lá que chamava o Cafezinho, que era na antessala da entrada para a Câmara dos Deputados, e ali ficava a fofoca da Câmara, então eles ficavam ali pedindo o mundo assinar, e depois construíram. Quer dizer, as diretas têm uma coisa que eu acho que as pessoas não sabem, né? Mas que está num livro escrito por Dante e por Domingos Leonelli, que é o livro das diretas. Aí é um documentário de 500 páginas e que já está nas escolas, parte estão nas escolas aqui já. Eu participei porque o Dante pediu para me viabilizar economicamente e eu saí arrecadando de empresas e tal na época. Foram 2 anos e meio de pesquisa e tal, e depois eu saí com o Dante no Brasil inteiro, fazendo noites de autógrafo e tal, e participando no Rio, São Paulo, na Bahia, em vários lugares, e ele chamava Fafá, Cristiano Torlone, Sócrates, a turma que participou das diretas e tal. E então o Leonelli e ela serão homenageados com a comenda do amigo deles, Dante, e o Pirillo, Marconi Pirillo, que foi 4 vezes governador de Goiás, foi 2 dele no período que o Dante também foi governador, foram muito amigos, os casais eram muito amigos, os 2, e ele tem uma característica, uma situação interessante, quando o Dante começa com a questão das diretas, antes da unificação, que a unificação dos comícios aconteceu dia 25 de janeiro, que passou agora, foi o primeiro grande comício com mais de 300 mil pessoas em São Paulo, no Anhangabaú. Não, em Anhangabaú não, num outro lugar, na Praça da Sé. Praça da Sé. Na Praça da Sé. E teve outro depois.
O O de outro foi de 1.700.000 pessoas, Primeiro esse do Anhangabaú. Tinha 1.700.000 No de 1 milhão eu era pessoas. No de 1 milhão eu era 1 no milhão. Pois é. E o Marconi Perillo faz, junto com o Iris Rezende, em Goiás, o Iris Rezende era a figura maior, né? Faz o primeiro comício das diretas, que tinha lá 300 pessoas. Ele fez o primeiro lá. Então também vamos homenageá-lo aqui. Amanhã ele vai estar aí, né? Os 3 vão estar aqui amanhã, então eles vão receber a comenda. Tentaremos fazer uma coisa bem rápida. Mas o Dante, ele é tão marcante nessas coisas, que olha só o que acontece. Eu recebo um áudio na sexta-feira, de uma pessoa falando assim, olha, o cacique Bartolomeu e o cacique, eu não lembro agora o outro nome do outro cacique, querem falar 5 minutos cada um. Eu falei, mas cacique quer falar? Por quê? Né? Eu perguntei para o sobrinho do Dante, que foi quem recebeu. Ele falou, não, eles foram os primeiros 2 alunos da faculdade indígena que Dante criou, o projeto Tucum. O Dante criou a primeira faculdade indígena da América Latina. Tem até hoje, em Barra do Bugres, aonde qualifica os índios para que eles sejam professores das aldeias. E até hoje tem. Né? Eu estive lá visitando, nós vamos fazer um filme sobre isso também. Eu consegui o apoio da Assembleia, a Assembleia vai patrocinar esse filme, vai começar a filmar também esse ano. E isso, quando você vai nas aldeias, você fica impressionado do que os índios falam. Isso o Dante já morreu faz 18 anos. Quer dizer, são coisas que marcam. E o cara falou assim, não, eu quero, porque os caciques são assim, né? Eles são autoritários. Né? Então ele virou e falou assim, eu quero 5 minutos para cada um, nós queremos falar 5 minutos cada um lá, para falar o que Dante fez pelos índios. E eu fui o primeiro aluno, eu quero ir lá falar. Eu falei, tá bom, vamos dar um jeito, você vai falar. Vamos esperar uma forma para... Então tem muita coisa que vai acontecendo, né? E que vem dessa espontaneidade. É o complicado que os 5 minutos da floresta não tem nada a ver com os nossos 5 minutos aqui. É um outro 5 minutos. Vamos pedir para o senhor, com a sua didática, né, de mestre, tem muita gente com dúvida aqui perguntando sobre as diretas, o protagonismo, a emenda, a iniciativa. Tem como, de forma dinâmica, para quem não está... situar quem está ouvindo, que está também refrescando a memória da importância de Dante nesse processo? Eu vou falar 2 coisas. Tem, mas não tem. Porque nós queremos que vai ver o filme. Quem for ver o filme vai entender. Tá? Verdade, professor. Rapidamente, a emenda direta já, nós fomos assaltados por uma ditadura, foi golpe. Para as pessoas falarem, não foi golpe. O que é golpe? Não adianta eu querer ou não querer golpe. Golpe é quando é tomada uma atitude que não está prevista na legislação. Não existia previsão na Constituição brasileira, nem nos códigos brasileiros, que o regime militar pudesse tomar o poder. Isso acontecer em qualquer local, chama-se golpe. Então não vamos inventar o nome. Houve um golpe e a ditadura militar estava caminhando. E o Brasil começa a... Veja bem, isso foi em 31 de março de 64. Eu nasci uns dias depois. Em 68, já existia fortes movimentos para voltar. Então nasceu em 68, os grandes movimentos. Né? De 68, veio todo um processo de construção, de pessoas que saíram. Inclusive lá vai ter entrevista com o Júlio Miller, né? É um que foi exilado do Brasil. Porque viveu um período, foi nosso secretário de saúde do Estado, com Dante. Ele considerado foi dos melhores. Né? Até hoje considerado um dos melhores. No Chile. Ele ficou um tempo no Chile, porque se voltasse ia para cadeia, estava preso aqui. Não está no filme, Gilney Viana também foi exilado. Né? Então tem todo esse percurso. Aí no início dos anos 80, né? Quando o Dante é eleito deputado, 82, foi eleito deputado. Só para falar essa parte dos exilados, que às vezes realmente as pessoas mais novas, não embora tá na história, né? Mas Fernando Henrique, Serra, todos exiliados. Chico Buarque, Miguel Gilberto Gil, todos foram exilados. Ou vai fora do país, ou está preso. Ou vai ficar preso aqui. E ficaram vivendo, esperando a redemocratização, esperando a volta, que foi feita em vários passos aqui no Brasil. E a questão do exílio, né? Tem um caso, por exemplo, de Geraldo Vandré por causa daquela música. Não falar que não falei das flores. Ele apanhou tanto que ele nunca mais teve uma, sabe, foi uma coisa, ele passou ali pela minha terra, passou por Ponta Porã, levaram ele para não morrer. Né? Então teve toda essa parte. E aí o que acontece? O João Batista de Oliveira Figueiredo, que foi o último presidente do regime militar, que é assim, o Ernesto Geisel, que foi anterior, que é de 74, substituindo o Emílio Garrastazu Médici, tinha a missão de conseguir pacificar e fazer uma transição. Ele não fez,
porque não achou oportuno, ao contrário, foi um cara até duro. Aí veio o João Batista de Oliveira Figueiredo, né, em 78, para tentar e fazer a transição. Nesse processo de transição houve anistia. Estamos aí em 79, 80. Na Aí anistia, volta Brizola, volta... aí é quando volta Betinho, Enfio, volta Brizola, volta... nós falamos o nome dele aqui, esqueci agora. Mato Grossense também. Que Aí volta os Mato Grossense, né? Nesse bojo, o que foi eleito em 82 era um grupo que poderia protagonizar uma mudança, porque estava todo mundo tenso, que ia acontecer outra vez o que tinha acontecido, né? Em 64. De 64. E é então, quando o Dante assume deputado federal. Isso. E aí essa proximidade com o Ulisses Guimarães, que foi o cara que resistiu, que ficou aqui, né? O Pedro Simon, tá? Esse pessoal, é construído. Só que essa construção ela é muito mato-grossense. Até... Essa parte conta um pedaço na história, porque da ligação com o Ulisses Guimarães, porque o Dante era do MDB, o Ulisses do MDB, e o Dante casa com a Thelma, vai estar no filme, não é para contar. Isso. E o Ulisses Guimarães é padrinho de casamento do Dante. Então, quando o Dante entra, ele entra com a emenda deles. Quem escolheria qual seria a emenda, tinha 2 ou 3 lá, o Ulisses Guimarães escolhe a emenda da Dante Oliveira. Entendeu? Então, você vê que o network já existia desde aquela época. Se você não tiver uma boa relação, você... E era que tinha mais assinaturas também para e tem uma questão, né? Não é um período que a comunicação era fácil. Para você ter noção, sou mato-grossense, morando em Mato Grosso, né? Depois Mato Grosso do Sul. Eu venho do Mato Grosso do Sul para cá em 84, né? E quando eu chego, a emenda foi em 83, votada em 84. Já existia toda essa questão. E aí, por um instante, né, foi quando eu encontrei o Dante, sem saber que era o Dante, e começamos a conversar, né? Foi no pátio da Universidade Federal, ali onde tem a Faculdade de Educação e Administração, foi bem naquele triângulo ali no estacionamento, né? Na hora que terminou a conversa, ele perguntou, mas qual que é o seu telefone? Aí eu falei, na época ficava numa república aqui na Vila Nice, né, perto da Major Gama ali. Ele falou, eu te ligo. Eu perguntei, como é que é o seu nome? Ele falou, Dante de Oliveira. Eu falei, Dante? É o deputado Dante de Oliveira. Eu fui para lá, duvidando. Chegando lá, perguntei, escuta, o Dante de Oliveira, da emenda Dante de Oliveira, é esse que está aqui? Para minha surpresa, no outro dia, na hora marcada, ele ligou. Eu não sabia que ia ligar, né? E uma das coisas que... Nós estávamos olhando um spoiler, onde eu até falei, né? E no filme eu falo um pouquinho disso, né? No evento, né? Aí sim, no Anhangabaú, de 1 milhão de pessoas, 700.000 pessoas. a gente estava e tinha umas pessoas assim, né? E a gente se perdia naquela multidão. Tava lá com multidão mesmo. A gente muitas vezes não conseguia nem aproximar do palco, né? E 2 mulheres começaram a discutir. Uma falou assim, não, ele é de Ribeirão Preto. E a outra falou, não, eu acho que é carioca, é do Rio. A gente não teve dúvida. Quando ela falou, não, ele é do Mato Grosso, tá? A gente tinha orgulho de dizer. Então, assim, a comunicação ela não era tão precisa como é hoje, né? E ele também tinha muito orgulho da terra, de onde vinha, um pertencimento de ser cuiabano, mato-grossense, não, professor? Tinha, só que ele não era um cara que ficava falando sobre isso. Ele é um cara que demonstrava esse amor. Era muito diferente. Tem gente que fala, mas não demonstra. Ele não, ele tinha uma demonstração desse amor. Olha, eu acho que nós já estamos chegando mais ou menos no final, né? Aqui, eu só queria fazer um comentário assim, o Dante, com essas histórias todas, né, e da forma que ele colocava toda essa história dele, quer dizer assim, tudo que nós contamos aqui, 10% está nesse filme. 90% vai estar nos outros 2. Então, as pessoas que vão lá não esperem isso aqui lá. Trilogia, essa parte, gente. Trilogia. Essa parte aqui que nós falamos no final, que você perguntou, da emenda, tá. Né? Então, essa parte da emenda e tal, isso está lá contado. Mas o resto que nós falamos, essa veio pro 2º e pro 3º filme. É tipo Senhor dos Anéis mesmo, né? Não acaba. Não acaba. Deputado, a gente tem repórter CBN, não sei como é que tá a sua agenda, a gente ainda tem umas participações, não sei se o senhor tem 5 minutos pós-repórter ou se a gente precisa encerrar. Como é que tá a sua disponibilidade? Eu vou precisar ir. Sair, porque eu tenho uma reunião às 4 horas na Assembleia ainda para preparar tudo de amanhã. Vou só colocar então uma mensagem aqui do Júlio César. Ele falou, Marcela, acredita, eu
Devo ser uma das primeiras pessoas a saber da morte de Dante de Oliveira. No dia do falecimento, eu tinha um jogo no CPA e um dos médicos intensivistas do Hospital Jardim Cuiabá chegou atrasado, arrasado e contou sobre o falecimento. Tanto que na Folha de São Paulo, a notícia do falecimento foi por volta das 22 horário de Brasília. O professor falou de Dante sentado no chão. Eu, inclusive, presenciei, ele diz aqui, e fala de uma forma geral também que falta isso mesmo na política, essa simplicidade, essa proximidade das pessoas. O Júlio César sempre nos brindando com boas histórias, então, devidamente registrado, e o convite feito para amanhã. Obrigada, deputado. Júlio César, vamos lá. Vai lá amanhã para ver lá. Você vai ver um pouco da história. 19 horas, isso. Teatro Zumira Canavarros, obrigado. E Ladinho parabéns. Da Assembleia, né? Eu que agradeço a vocês, poder falar, contar essas histórias. Vocês não sabem o quanto que eu vou dormir melhor hoje. Parabéns mais uma vez pela Obrigado. iniciativa. Todos convidados amanhã às 19 horas no Zumira Canavarros, Primavera de Dante, uma iniciativa do deputado Avalone com a participação ilustre aqui do professor João. Esse foi o nosso melhor dourado que nós pescamos lá. Mas Tem reafirmando que a maior quantidade de dourado e o maior fui eu que peguei, viu? Você sabe que pescador é história mentirosa. Né? Vamos embora. Pausa e daqui a pouco a gente continua.